A casa agora é da minha esposa, mãe. A frieza com que ele admitiu a falsificação fez meu estômago revirar de náusea e dor. Ele achou que eu aceitaria o destino de um asilo em silêncio. Meu nome é Irene, tenho 68 anos. Mas ele não sabia que, ao sair por aquela porta, eu já tinha acionado a justiça. E o que ele leu naquela carta destruiu a vida dele em segundos. As palavras de Diogo caíram na sala como uma sentença de morte. Senti meu estômago revirar, o sangue gelar nas veias. Meus dedos apertaram a alça da bolsa com tanta força que as juntas ficaram brancas. Olhei para meu filho, aquele homem de 42 anos, de camisa social bem passada e sapato engraxado, e não consegui reconhecer o menino que eu embalei no colo durante tantas madrugadas de febre e pesadelo. Como é que é? Minha voz saiu rouca, quase num sussurro incrédulo. Ele não desviou o olhar. Havia uma frieza naqueles olhos castanhos que eu conhecia tão bem, uma dureza que nunca tinha visto antes. Diogo colocou um papel na mesa de centro, bem na minha frente, empurrando com a ponta dos dedos. O gesto foi calculado, ensaiado, como se ele tivesse praticado aquele momento várias vezes diante do espelho. Já está tudo resolvido. A casa agora está no nome da Vanessa. Transferência definitiva. Você vai para um lugar onde vão cuidar melhor da senhora. Peguei o papel com as mãos trêmulas. Escritura de transferência de propriedade. Meu endereço. Minha casa. 40 anos pagando aquele imóvel. 40 anos de prestações que comiam metade do meu salário de auxiliar de enfermagem. 40 anos de sacrifício, de plantões noturnos, de almoços empacotados em marmita para economizar cada centavo. E agora, naquele papel timbrado e oficial, com carimbos do cartório, o nome impresso era Vanessa Cristina Rezende Silva. Diogo, eu nunca... Minha garganta fechou. Eu nunca autorizei isso. Nunca assinei nada. Foi quando ela apareceu. Vanessa saiu do corredor que levava aos quartos. Meus quartos, da minha casa, com aquele andar de quem já se sentia dona do pedaço. Usava uma calça de linho bege e uma blusa de seda creme que deviam ter custado mais do que eu ganhava em um mês quando ainda trabalhava. O cabelo loiro estava impecavelmente escovado, as unhas feitas em tom nude, e ela exalava um perfume caro e enjoativo que fez meu estômago revirar ainda mais. Dona Irene, ela começou, com aquele tom condescendente que sempre usava comigo, como se estivesse falando com uma criança teimosa. A senhora assinou a procuração, sim, há cerca de 4 meses. Lembra daquele dia que veio almoçar aqui no nosso apartamento? O Diogo pediu para a senhora assinar uns papéis da farmácia, do plano de saúde. Meu sangue ferveu. Lembrava daquele dia perfeitamente. Um domingo de março. Diogo tinha me buscado de carro, coisa que ele raramente fazia. Vanessa preparou um almoço, lasanha, que ela sabia que eu gostava. E durante a sobremesa, Diogo apareceu com uma pasta. Mãe, só assina aqui e aqui. São renovações de receita médica e documentos do posto de saúde. Eu tinha assinado confiando no meu filho. Aquilo não era procuração. Minha voz saiu alta agora, quebrando o silêncio falso e educado que eles tentavam manter. Você disse que era receita! Você mentiu! Diogo suspirou, impaciente, como se eu fosse a pessoa difícil da situação. Mãe, a senhora está com 68 anos. Não tem mais condições de administrar um patrimônio desse tamanho sozinha. Essa casa vale mais de 800 mil reais hoje em dia. A gente só está pensando no melhor para a senhora. 800 mil reais. 40 anos da minha vida resumidos a um número. 40 anos de suor, de mãos calejadas esfregando piso de hospital, de noites sem dormir fazendo plantão na UTI, de economizar em tudo, roupa, comida, lazer, para pagar aquelas prestações malditas. Comprei aquela casa na planta em 1983, quando me divorciei do pai dele e precisei recomeçar do zero. 144 prestações de 5 anos que se transformaram em 480 parcelas de 40 anos porque refinanciei 3 vezes quando o dinheiro apertou. Cada tijolo daquela casa tinha meu nome. Cada tomada, cada janela, cada pedaço de reboco. Pensando no melhor para mim, repeti, e uma risada amarga escapou da minha garganta.
Vocês estão roubando a minha casa. Vanessa revirou os olhos. Aquele gesto me fez sentir minúscula, invisível. Ninguém está roubando nada, dona Irene. A casa vai continuar na família. Mas a verdade é que a senhora não precisa mais de 3 quartos, 2 salas e uma área grande. A gente precisa. Estamos querendo ter filho, precisamos de espaço. E a senhora vai ficar muito melhor assistida num lugar especializado. Olhei ao redor. A sala que eu mesma pintei 3 vezes ao longo dos anos. O sofá que comprei em 12 prestações sem juros quando Diogo fez 18 anos e trouxe os amigos para assistir Copa do Mundo. A estante onde guardava as fotos dele, bebê, criança, adolescente, formatura. A mesa de jantar onde fizemos todas as ceias de Natal. As paredes que seguravam memórias de uma vida inteira. Que lugar, que asilo! Engoli seco, sentindo o gosto amargo da humilhação subindo pela garganta. Diogo trocou um olhar rápido com Vanessa. Foi ela quem respondeu, com aquela voz adocicada e falsa. Já visitamos um lugar ótimo na Zona Norte. Chama Residencial Vida Plena. Tem enfermagem 24 horas, alimentação balanceada, atividades recreativas. Quanto custa? Cortei seca. Silêncio. Quanto? Custa? Diogo pigarreou. 4.500 por mês. Mas não se preocupe, a gente vai pagar os primeiros 6 meses. 4.500 reais. Minha aposentadoria era de 3.200. Eles queriam me trancar num lugar que eu não ia conseguir pagar sozinha depois que o período de caridade deles acabasse. Me deixar dependente, refém. E eu sabia exatamente por quê. Precisavam da casa livre, sem mim, para vender. Queriam o dinheiro. E depois dos 6 meses? Quando eu não conseguir mais pagar? Vanessa deu de ombros, como quem discute o que fazer com um móvel velho. Aí a gente vê, dona Irene. Talvez a senhora precise ir para um lugar mais econômico. Tem uns da prefeitura que são gratuitos. Uns da prefeitura. Ela estava falando dos abrigos públicos. Aqueles lugares superlotados, sem estrutura, onde idosos ficavam largados esperando a morte. Eu tinha trabalhado 42 anos. Contribuí com o INSS desde os 16. Criei um filho sozinha depois do divórcio. Nunca pedi nada para ninguém. Nunca dependi de favor. E agora meu próprio filho estava me condenando a isso. Respirei fundo. 1, 2, 3 vezes. Não ia chorar. Não na frente deles. Não ia dar esse gosto. Quando eu preciso sair? Diogo pareceu surpreso com minha pergunta direta. Talvez esperasse mais súplicas, mais lágrimas, mais desespero. Hoje seria bom. A gente já separou 1 quarto para a senhora lá no Vida Plena. Pode levar suas roupas e objetos pessoais. Hoje. Eles queriam me expulsar da minha casa hoje. Um sábado à tarde, sem aviso prévio, sem tempo de processar, sem chance de reação. Levantei devagar. Minhas pernas estavam bambas, mas me forcei a ficar ereta, digna. Olhei para Diogo bem nos olhos. Você tem certeza disso, filho? Pela primeira vez, vi algo vacilar nele. Um tremor quase imperceptível no canto da boca. Mas Vanessa colocou a mão no ombro dele, apertou e o momento passou. Tenho, mãe. É o melhor para todo mundo. Subi as escadas pela última vez como dona daquela casa. Cada degrau era uma memória, o 3º degrau que rangia e que eu nunca consertei. O corrimão que pintei de branco quando Diogo tinha 10 anos e ele me ajudou, espalhando tinta em tudo. A marca no rodapé onde ele bateu o skate e lascou a madeira. Entrei no meu quarto, aquele quarto onde eu tinha dormido sozinha por 25 anos depois do divórcio, onde chorei tantas noites me perguntando se estava fazendo tudo certo na criação dele, onde planejei cada conta, cada economia, cada sacrifício. Peguei minha mala velha do armário, a mesma que usei quando saí de casa aos 16 para trabalhar como doméstica em São Paulo, antes de fazer o curso de auxiliar de enfermagem. Dobrei minhas roupas com cuidado. Não tinha muitas. Nunca tive. Sempre preferi investir nas coisas dele. Tênis bom para o Diogo, material escolar de qualidade, cursinho preparatório para a faculdade. Eu usava roupa de bazar, consertava sandália na sapataria do seu Zé, cortava meu próprio cabelo. Guardei minhas 5 blusas, 3 calças, 2 vestidos simples. Peguei a foto do meu casamento. Não pelo meu ex-marido, mas porque Diogo estava na minha barriga naquela foto. Peguei a foto dele bebê,
que eu sempre deixava na cabeceira. Peguei minha Bíblia surrada, que tinha sido da minha mãe. Olhei ao redor uma última vez. A cama de casal que comprei usada e restaurei. O criado mudo que meu pai me deu quando comprei a casa. O guarda-roupa de madeira maciça que levei 30 anos pagando. Ia deixar tudo para trás. Desci com a mala. Diogo e Vanessa estavam na sala, sentados no sofá, esperando. Ela mexia no celular. Ele olhava para o nada. Parei na porta. Vocês vão se arrepender disso. Não foi ameaça. Foi constatação. Disse com uma calma que nem eu sabia que tinha dentro de mim. Vanessa deu aquela risadinha de deboche. Ai, dona Irene, para de drama. Diogo não riu, mas também não disse nada. Abri a porta. O sol da tarde bateu no meu rosto. Lá fora, Dona Lourdes, minha vizinha de 30 anos, estava regando as plantas e me olhou assustada. Ela tinha escutado a discussão. As paredes eram finas. Fiz um aceno silencioso para ela. Depois, peguei minha mala e fechei a porta. Não olhei para trás. Caminhei pela calçada que eu mesma varria todos os sábados. Passei pela padaria do seu João, onde eu comprava pão todo dia de manhã há 30 anos. Passei pelo ponto de ônibus onde esperei em tantas madrugadas frias para pegar o primeiro ônibus para o hospital. Parei na esquina. Peguei o celular e liguei para Sandra. Sandra, sou eu, Irene. Você pode me buscar? Minha voz falhou. Só então as lágrimas começaram a descer. Mas enquanto esperava Sandra chegar, com a mala aos meus pés e o coração despedaçado, minha mão tocou algo no fundo da bolsa. Um papel dobrado. A escritura original da casa. A que eu tinha no meu nome. E naquele momento, mesmo sem entender direito por quê, senti uma pontada diferente no peito. Não era só dor. Era raiva. Era determinação. Eu não ia deixar barato. Antes de eu contar o que aconteceu depois, me responde uma coisa. Você já passou por uma traição de alguém que você amava de verdade? Alguém que você deu tudo, sacrificou tudo e que te pagou com ingratidão? Deixa aqui nos comentários. Quero saber se eu estou sozinha nessa dor. Porque o que veio depois mudou tudo. Sandra chegou 15 minutos depois. Ela desceu do carro correndo, me abraçou ali mesmo na calçada e eu desabei. Chorei tanto que minhas pernas fraquejaram. Ela me segurou, colocou minha mala no porta-malas e me levou para a casa dela. No caminho, contei tudo. Sandra ficou branca. Irene, isso é fraude, é crime. Você não pode deixar assim. Mas eu estava exausta demais para pensar em qualquer coisa. Só queria sumir, desaparecer, deixar de existir. Achei que fosse desmaiar de tanta dor no peito. Sandra me instalou no quarto de hóspedes. Um cômodo pequeno, com uma cama de solteiro e um guarda-roupa antigo. Cheirava a naftalina e mofo. Desabei na cama sem nem tirar os sapatos. Os primeiros 2 dias foram um borrão de dor. Chorei até não ter mais lágrimas. Gritei no travesseiro. Soquei o colchão com tanta raiva que machuquei os dedos. Sandra trazia comida que eu não comia, água que eu não bebia. Tentava conversar, mas eu não tinha palavras. Na primeira noite, acordei às 3 da manhã suando frio. Tinha sonhado que estava na minha casa, no meu quarto, e quando ia deitar na minha cama, Vanessa estava lá, rindo, dizendo que aquele lugar nunca tinha sido meu. Acordei com o coração disparado, desorientada, e levei alguns segundos para lembrar onde estava. Não era minha casa. Nunca mais seria. Chorei de novo, mas dessa vez era um choro diferente, mais profundo. Vinha de um lugar que eu nem sabia que existia dentro de mim. Era a dor de ter sido apagada, excluída, descartada como um móvel velho que não serve mais. No segundo dia, Sandra tentou me fazer levantar. Irene, você precisa comer alguma coisa, precisa tomar banho. Você não pode ficar assim. Olhei para ela com olhos vazios. Para quê, Sandra? Para que levantar? Para que continuar? Eu trabalhei 40 anos para ter um teto. E agora? Não tenho mais nada. Nem filho eu tenho mais. Sandra se sentou na beira da cama e segurou minha mão. As mãos dela eram macias, bem cuidadas. As minhas eram cheias de calos, manchas de idade, veias saltadas. Mãos de quem trabalhou pesado a vida inteira. Você tem você, Irene, e isso é muito. Mas eu não acreditava. Naquele momento, eu não era nada. No terceiro dia, consegui levantar.
Tomei banho. Um banho longo, quente, onde fiquei sentada no box deixando a água cair sobre mim. Olhei para o meu corpo nu. 68 anos. Pele flácida, estrias antigas, seios caídos, celulite nas coxas. Um corpo que trabalhou, que gerou vida, que carregou peso, que aguentou plantões de 12 horas em pé. Um corpo que merecia descanso, merecia dignidade. E o que ganhei? Expulsão. Humilhação. Saí do banho, me vesti e fui até a cozinha. Sandra estava fazendo café. O cheiro me trouxe uma pontada de memória. O café que eu fazia todo dia na minha casa, na minha cozinha, ouvindo o noticiário da rádio. Irene, Sandra sorriu aliviada. Você levantou. Vem, senta aqui. Fiz pão de queijo. Sentei. Peguei o café quente entre as mãos. Era reconfortante. Sandra, eu preciso fazer alguma coisa. Ela parou de mexer na panela e olhou para mim. Preciso descobrir o que realmente aconteceu. Como ele conseguiu fazer isso? Preciso saber a verdade. Sandra puxou uma cadeira e sentou do meu lado. Eu conheço alguém, o Dr. Reginaldo. Lembra dele? Advogado que trabalhava no hospital quando você ainda estava lá. Ele se aposentou, mas é meu conhecido. Um homem sério, de palavra. Ele pode te ajudar. Um fio de esperança. Pequeno, frágil, mas ali. Ele pode me receber? Vou ligar agora. Sandra pegou o telefone e discou. Conversaram brevemente. Ela desligou e me olhou com um sorriso cansado, mas animado. Amanhã, 10 horas da manhã, ele te recebe em casa. Passei o restante daquele dia me preparando mentalmente. Fui ao armário, procurei entre as minhas poucas roupas. Escolhi uma calça social cinza e uma blusa branca simples. Passei a ferro. Se ia buscar justiça, ia estar apresentável. À noite, não consegui dormir. Fiquei repassando tudo na cabeça. A procuração falsa, o almoço de março, a assinatura que eu tinha dado confiando. Como não percebi? Como fui tão ingênua? Na manhã seguinte, acordei às 6. Tomei café, arrumei o cabelo, passei um batom velho que encontrei no fundo da bolsa. Sandra me olhou e sorriu. Você parece outra pessoa. Ainda me sinto destruída, respondi. Mas não vou desistir. Pegamos o carro e fomos até a casa do Dr. Reginaldo. Ele morava num sobrado antigo na Vila Mariana, cercado de árvores. Uma casa grande, bem cuidada, com jardim na frente. Sandra tocou a campainha. Uma moça abriu. A filha dele, que trabalhava como secretária. Dona Irene, meu pai está esperando. Entramos. A sala cheirava a livros velhos e café fresco. Havia estantes até o teto, cheias de códigos jurídicos e processos antigos. Dr. Reginaldo se levantou de uma poltrona. Era um senhor de uns 75 anos, cabelo branco, óculos de grau, postura ereta. Dona Irene, há quanto tempo? Apertei a mão dele. Dr. Reginaldo, obrigada por me receber. Senta, senta, me conta tudo. Sentei no sofá. Sandra ficou do meu lado. E então, com a voz mais firme que consegui, contei toda a história. Desde o almoço de março até a expulsão de sábado. Dr. Reginaldo me ouvia em silêncio, fazendo anotações num caderno de capa de couro. Quando terminei, ele ficou em silêncio por longos segundos. A senhora trouxe documentos? Abri minha bolsa e tirei tudo. A escritura original da casa em meu nome. Os comprovantes de pagamento das prestações que eu guardava religiosamente em pastas organizadas por ano. 40 anos de comprovantes. Todos os recibos do banco, documentos pessoais, até a conta de luz e água que ainda estavam no meu nome. Dr. Reginaldo examinou cada papel com atenção meticulosa. Pegou a escritura, leu página por página. Pegou uma lupa da gaveta e examinou a assinatura na procuração que Diogo tinha me mostrado. Sandra tinha pedido uma cópia para ele no cartório usando um conhecido. Dona Irene, a senhora nunca assinou uma procuração, nunca deu autorização para transferir essa casa? Jamais, doutor. Juro pela memória da minha mãe. Eu assinei papéis que ele disse serem receitas médicas. Doutor. Reginaldo pegou a lupa novamente e comparou a assinatura da procuração com a assinatura da escritura original. Isso aqui é falsificação grosseira. A letra está trêmula, o traçado é inseguro, a pressão da caneta é diferente. Qualquer perito grafotécnico vai confirmar. Senti o coração disparar. O que isso significa?
Significa que temos um caso: falsificação ideológica de documento particular, uso de documento falso, apropriação indébita. São crimes graves. O que eu posso fazer? Doutor. Reginaldo tirou os óculos e me olhou com seriedade. Vou precisar de 3 dias para preparar tudo. Vou solicitar uma perícia grafotécnica de emergência. Vou entrar com ação de nulidade da transferência, ação de anulação de registro no cartório e vou abrir um boletim de ocorrência na delegacia por falsificação. Também vou pedir uma liminar para bloquear qualquer tentativa de venda do imóvel. 3 dias. 72 horas entre mim e a possibilidade de justiça. Quanto vai custar? Ele sorriu de leve. Dona Irene, lembro de quando a senhora cuidou da minha mãe na UTI. Ficou 3 noites sem dormir ao lado dela. Não vou cobrar nada. Isso aqui é pessoal. Minhas lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes. Eram lágrimas de gratidão. Saímos de lá e Sandra me levou para almoçar num restaurante simples. Comida por quilo. Peguei arroz, feijão, um pedaço de frango. Comi pela primeira vez em dias. Tinha gosto de esperança. Nos 3 dias seguintes, esperei. Cada hora parecia uma eternidade. Dr. Reginaldo trabalhou rápido. No 2º dia, ele me ligou. A perícia está agendada para amanhã de manhã. No 3º dia, ele me ligou de novo. Dona Irene, pode vir aqui? Fui correndo. Sandra me levou. Quando chegamos, Dr. Reginaldo tinha um sorriso discreto no rosto. O laudo chegou. Assinatura falsificada. Perícia grafotécnica confirma. A assinatura na procuração não é da senhora. Fechei os olhos e respirei fundo. E agora? Agora eu protocolo tudo, hoje mesmo. Ele me mostrou os documentos. Ação de nulidade de transferência. Pedido de cancelamento de registro. Boletim de ocorrência. E o melhor, pedido de prisão preventiva para ambos por risco à ordem pública e possibilidade de destruição de provas. Prisão? Engoli seco. Dona Irene, eles cometeram um crime grave. Falsificaram documento. Usaram esse documento falso para roubar um patrimônio. A justiça precisa agir rápido. Assinei tudo. Cada papel, cada documento, cada petição. E Dr. Reginaldo protocolou tudo numa quinta-feira à tarde. Na sexta de manhã, às 9 horas, o oficial de justiça tocou a campainha da minha casa. A casa que agora estava no nome de Vanessa, mas que ainda tinha minhas plantas na varanda, meus móveis na sala, minha vida inteira dentro. E eu não estava lá para ver a cara deles quando abriram aquele envelope. Mas Dr. Reginaldo conseguiu o relatório do oficial depois e me contou cada detalhe. Diogo abriu a porta, recebeu o envelope, assinou o protocolo, fechou a porta. O oficial escutou do lado de fora um grito abafado. Depois uma discussão, Vanessa gritando, Diogo gritando de volta. E então, silêncio. Meu celular tocou 17 vezes naquela manhã. Todas as ligações eram dele, não atendi nenhuma. Deixei tocar até cair na caixa postal. Na 18ª ligação, eu desliguei o celular e sorri pela primeira vez em uma semana. A notificação judicial era clara. Diogo e Vanessa tinham 24 horas para comparecer à delegacia e prestar depoimento. A liminar bloqueava qualquer venda ou transferência do imóvel. E o processo penal estava aberto. Dr. Reginaldo me ligou naquela tarde. Dona Irene, eles tentaram me contatar. Deixei bem claro que qualquer comunicação deve ser feita através de mim. A senhora não precisa falar com eles. Obrigada, doutor. Mas a verdade é que eu queria falar. Queria ver a cara deles. Queria que sentissem uma fração da humilhação que me fizeram sentir. A audiência na delegacia foi marcada para segunda-feira, 10 horas da manhã. Sandra insistiu em me acompanhar. Dr. Reginaldo também estaria lá. Passei o fim de semana numa estranha calma. Consegui dormir. Comi direito. Assisti televisão com Sandra. Era como se uma tempestade tivesse passado e agora eu estava no olho do furacão, naquele silêncio antes do caos final. No domingo, arrumei minha roupa. Calça social preta, blusa branca, sapato fechado. Passei batom. Penteei o cabelo. Me olhei no espelho e não reconheci a mulher que me encarava de volta. Havia algo diferente nos meus olhos. Não era mais desespero, era determinação. Segunda-feira chegou. Sandra me buscou às 8h30. Chegamos à delegacia às 9h40.
Doutor Reginaldo já estava lá, com uma pasta cheia de documentos. E eles também estavam. Diogo e Vanessa sentados em cadeiras separadas no corredor. Ele estava com olheiras fundas, a barba por fazer, roupa amarrotada. Ela chorava compulsivamente, com o rímel escorrido, o cabelo despenteado. Estavam destruídos. Quando Diogo me viu, levantou num pulo e fez algo que eu nunca imaginei que veria. Caiu de joelhos no chão, bem ali, na frente de todo mundo. Policiais, delegados, outras pessoas esperando atendimento. Mãe, mãe, pelo amor de Deus, me perdoa. Sua voz ecoou no corredor. Vanessa parou de chorar e olhou para mim com ódio puro. Eu não sabia que ia dar nisso. A Vanessa disse que era só para garantir o patrimônio, que era só uma transferência de formalidade. Mãe, eu sou seu filho. Olhei para ele. Meu filho. O menino que eu amamentei, que eu embalei no colo, que eu levei para a escola, que eu cuidei quando teve catapora, que eu consolei quando brigou com a namoradinha do colégio. E tudo que senti foi nada. Vazio. Levanta daí, Diogo. Minha voz saiu fria, controlada. Você deixou de ser meu filho quando assinou meu nome naquele papel. Ele tentou segurar minha mão. Puxei para trás. Mãe, por favor, eu vou devolver tudo. A gente vai desfazer a transferência, só não me denuncie. A delegada abriu a porta do corredor. Família Silva? Podem entrar. Dr. Reginaldo tocou meu cotovelo. Vamos. Entramos. Uma sala pequena, com mesa de metal, cadeiras desconfortáveis, cheiro de papel velho e café requentado. A delegada, uma mulher de uns 40 anos, com cabelo preso num coque apertado, nos indicou as cadeiras. Diogo e Vanessa sentaram de um lado. Eu, Sandra e Dr. Reginaldo do outro. A delegada abriu a pasta. Estamos aqui para tratar do caso de falsificação ideológica e transferência fraudulenta de imóvel. Dr. Reginaldo, o senhor pode apresentar as provas? Dr. Reginaldo abriu sua pasta e começou a tirar documentos. O laudo grafotécnico, a escritura original, os 40 anos de comprovantes de pagamento, tudo organizado, catalogado, irrefutável. A assinatura na procuração é falsa. A perícia confirma. A senhora Irene nunca autorizou essa transferência. Foi induzida a assinar documentos sob falso pretexto. A delegada examinou cada papel. Depois olhou para Diogo e Vanessa. Vocês querem dizer alguma coisa? Vanessa explodiu. Ela está inventando. Ela assinou sim. Ela que está caduca não lembra de nada. Caduca? Minha voz saiu gelada. Eu lembro de cada centavo que gastei naquela casa. Lembro de cada prestação, cada sacrifício. E lembro perfeitamente que nunca assinei procuração nenhuma. Diogo tentou outra abordagem. Delegada, foi um mal-entendido. A gente pode resolver isso em família. Não precisa chegar nesse ponto. Chegou nesse ponto? A delegada cortou, seca. Isso aqui é crime. Falsificação de documento particular. Uso de documento falso. Apropriação indébita de bem. São crimes com pena de reclusão. Vanessa começou a chorar de novo. Eu não sabia. Foi ele que fez tudo. Eu só assinei os papéis. Diogo virou para ela, incrédulo. Como você é covarde. Foi você que teve a ideia. Você que disse que a minha mãe não precisava mais daquela casa. E ali, na frente da delegada, começaram a se acusar. Ele dizendo que ela planejou tudo. Ela dizendo que ele falsificou a assinatura. Um jogo de empurra patético, desesperado. A delegada bateu na mesa. Chega. Vocês vão depor separadamente. E eu já adianto. As provas são sólidas. Ambos estão envolvidos. Fomos chamados um por um. Primeiro eu. Contei tudo desde o início. O almoço de março, a suposta assinatura de receitas, a expulsão de casa, cada detalhe. A delegada gravou tudo. Depois Diogo. Depois Vanessa. Quando saíram da sala, estavam mais destruídos ainda. A delegada me chamou no final. Dona Irene, vou dar prosseguimento ao inquérito. As provas são suficientes para indiciar ambos. O processo vai correr. A senhora quer representar criminalmente? Olhei para Dr. Reginaldo. Ele assentiu. Sim, quero. Assinei a representação. O processo estava oficialmente aberto. Saímos da delegacia. Diogo tentou me abordar no estacionamento,
mas Dr. Reginaldo se colocou entre nós. Qualquer contato com a vítima pode ser interpretado como intimidação. Sugiro que o senhor se afaste. Diogo recuou. Vanessa já estava no carro chorando. Sandra me levou de volta para a casa dela. No caminho, fiquei em silêncio, processando tudo. Você fez a coisa certa, Sandra disse. Eu sei, mas havia algo mais. Uma pontinha de curiosidade. Como eles conseguiram? Por que fizeram isso? Havia mais coisa escondida? Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando, e então me lembrei de algo. Dona Lourdes, minha vizinha de 30 anos. Ela via tudo, sabia de tudo. Na terça de manhã, liguei para ela. Dona Lourdes, sou eu, Irene. Irene, meu Deus, o que aconteceu? Vim você sair com a mala no sábado, chorei aqui sozinha. Tentei te ligar, mas não consegui. É uma longa história. Você pode conversar comigo? Claro, vem aqui em casa. Pedi para Sandra me levar. Chegamos na rua. Minha rua. Ver minha casa de longe me deu um aperto no peito. As janelas estavam fechadas. O jardim, que eu cuidava com tanto carinho, já estava com mato crescendo. Dona Lourdes me recebeu com um abraço apertado. Entramos na casa dela. Cheiro de bolo de chocolate e café fresco. Conta tudo. Contei. Ela ficou branca. Irene, eu sabia que tinha algo errado. Aquela Vanessa, ela é muito estranha. Fica o dia inteiro na sua casa agora e tem um homem que aparece lá direto. Meu coração acelerou. Que homem? Um cara de terno. Corretor, eu acho. Ela mostrou a casa para ele umas 3 vezes já. Corretor. Eles estavam tentando vender, mesmo com a liminar. Dona Lourdes, a senhora pode me fazer um favor? Pode anotar a placa do carro dele da próxima vez? Posso. E tem mais. Escutei eles discutindo outro dia. O Diogo gritando que tinham dívidas de mais de 200 mil reais, que precisavam vender logo a casa. 200 mil reais de dívida. Então era isso. Não era só ganância. Era desespero financeiro. Agradeci Dona Lourdes e saí. No carro, liguei para Dr. Reginaldo e contei tudo. Isso complica a situação deles. Vou pedir investigação das movimentações financeiras. Se eles têm dívidas, isso fortalece a motivação do crime. Os dias seguintes foram de investigação. Dr. Reginaldo conseguiu, através de ordem judicial, acesso aos extratos bancários deles. E o que descobriu foi assustador. Diogo tinha um empréstimo consignado de 80 mil reais. Vanessa tinha 3 cartões de crédito estourados, totalizando 50 mil reais. Eles tinham financiado um carro de luxo de 120 mil reais que não conseguiam pagar. E o pior, Diogo tinha investido 60 mil reais num esquema de pirâmide financeira que quebrou. Total, 310 mil reais de dívidas. Minha casa valia 800 mil. Para eles, era a solução perfeita. Me tirar do caminho, vender o imóvel, pagar as dívidas e ainda sobrar uma graninha. Dr. Reginaldo anexou tudo ao processo. Dona Irene, isso aqui é premeditação. Eles planejaram tudo. Senti náusea. Meu próprio filho. Planejou me roubar para pagar dívidas de irresponsabilidade financeira. 2 semanas depois, veio a audiência de conciliação. Um último momento, onde poderíamos fazer um acordo antes do processo ir para julgamento. Cheguei ao fórum acompanhada de Dr. Reginaldo e Sandra. Diogo e Vanessa estavam lá com um advogado de defesa, um homem jovem, de terno mal ajustado, que não parava de suar. O juiz, um senhor de uns 60 anos, entrou e todos ficamos de pé. Podem sentar. Estamos aqui para tentar uma conciliação. Dr. Reginaldo? Dr. Reginaldo se levantou e, com voz firme e clara, apresentou todo o caso. Cada documento, cada prova, cada mentira. Foi cirúrgico, implacável. O advogado de defesa tentou argumentar. Meritíssimo, houve um mal-entendido familiar. Mal-entendido? O juiz o interrompeu. Temos falsificação de assinatura confirmada por perícia. Isso não é mal-entendido, é crime. Silêncio. O juiz olhou para Diogo e Vanessa. Vocês querem dizer algo? Diogo se levantou trêmulo. Meritíssimo, eu cometi um erro terrível, mas sou filho dela. Podemos resolver isso. O juiz me olhou. Dona Irene, a senhora aceita algum tipo de acordo? Todas as pessoas na sala me olharam. Dr. Reginaldo ao meu lado, Sandra segurando minha mão, Diogo com olhos suplicantes.
Vanessa chorando baixinho. Me levantei devagar. Meritíssimo. Trabalhei 40 anos pagando aquela casa. 40 anos de suor, de noites sem dormir, de sacrifício. Fiz tudo pelo meu filho. E ele me pagou com traição, mentira e roubo. Não aceito acordo nenhum. Quero justiça. O juiz assentiu. Então não há conciliação. O processo segue para julgamento. E com base nas provas apresentadas, determino a imediata reversão da propriedade para o nome da senhora Irene. Além disso, condeno os réus ao pagamento de R$50 mil de indenização por danos morais. O processo criminal também terá prosseguimento. Vanessa soltou um grito. Diogo colocou as mãos no rosto. O juiz bateu o martelo. Está encerrada a audiência. Saí daquele fórum com a cabeça erguida. Minha casa voltaria para meu nome. E eles pagariam. De todas as formas possíveis. Mas quando cheguei no estacionamento, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Dona Irene? Uma voz feminina, trêmula. Sou Jéssica, irmã da Vanessa. A senhora precisa saber de uma coisa. Algo que nem o Diogo sabe. Meu coração disparou. O quê? A Vanessa, ela tem mais um plano. Ela não vai desistir. E envolve documentos que ela escondeu no sótão da casa. Documentos que provam coisas piores. A ligação caiu. Olhei para Dr. Reginaldo e Sandra. Precisamos voltar na minha casa. Agora. Dr. Reginaldo não perdeu tempo. Pediu uma ordem de busca e apreensão com urgência, alegando possibilidade de destruição de provas. O juiz, já familiarizado com o caso e claramente indignado com a situação, concedeu a ordem em menos de 2 horas. Na manhã seguinte, quarta-feira, às 8 horas, estávamos todos na frente da minha casa. Eu, Dr. Reginaldo, Sandra, 2 policiais civis e um oficial de justiça. Meu coração batia descompassado. Ver aquela casa de perto de novo, depois de quase 3 semanas afastada, era como olhar para um pedaço arrancado de mim. O portão estava trancado. O oficial tocou a campainha. Ninguém atendeu. Tocou de novo. Nada. Vão ter que arrombar, disse Dr. Reginaldo. Os policiais forçaram a fechadura. A porta abriu com um rangido. Entramos. A casa estava diferente. Meus móveis ainda estavam lá, mas havia caixas espalhadas pela sala. Objetos empilhados. Eles estavam se preparando para se mudar, mesmo com a liminar proibindo. A audácia era impressionante. O sótão fica onde? Perguntou um dos policiais. Escada no fim do corredor, respondi, minha voz ecoando estranha nas paredes que um dia foram minhas. Subimos. O sótão era um espaço pequeno que eu usava para guardar coisas antigas. Caixas de Natal, roupas velhas, recordações. Mas agora havia algo novo. Uma caixa de papelão parda, lacrada com fita adesiva reforçada, escondida atrás das minhas caixas velhas. O policial pegou a caixa e desceu. Colocou sobre a mesa da sala. O oficial de justiça fotografou tudo. Doutor. Reginaldo colocou luvas de látex e abriu. Dentro havia pastas. Muitas pastas. E o que tinha nelas fez meu sangue gelar. Contratos. Contratos de empréstimo no meu nome. 4 contratos diferentes, totalizando R$300 mil, todos assinados nos últimos 8 meses. Minha assinatura falsificada em cada um deles. Meu Deus! Sandra sussurrou. Dr. Reginaldo examinou cada documento com atenção crescente, sua expressão ficando cada vez mais séria. Dona Irene, eles não estavam só roubando sua casa. Estavam usando sua identidade para pegar empréstimos. Isso é muito mais grave. Minha cabeça girou. R$300 mil em empréstimos fraudulentos. Dívidas que eu nunca fiz, que eu nem sabia que existiam, mas que estavam no meu nome. Como eu não recebi notificação de nada disso? Dr. Reginaldo folheou os contratos. Eles mudaram seu endereço cadastral. Colocaram o endereço de um apartamento. É o apartamento deles. Todas as correspondências iam para lá. Havia mais. Extratos bancários mostrando que o dinheiro tinha sido depositado na conta de Vanessa. Comprovantes de pagamento de cartão de crédito. Comprovantes do financiamento do carro. Tudo pago com o dinheiro dos empréstimos fraudulentos no meu nome. E tinha mais uma pasta, menor, com algo que me fez sentir o chão sumir. Um contrato de internação. Residencial Vida Plena.
Contrato de 6 meses, já assinado, já pago. Primeiro mês, R$ 4.500. Mas ali dizia claramente, após o período inicial, a responsabilidade financeira seria da paciente, ou seja, eu. E se eu não conseguisse pagar, seria transferida para instituição pública conveniada. Eles tinham planejado cada passo: me tirar da casa, me trancar num asilo, pegar empréstimos no meu nome, vender a casa, e quando o dinheiro acabasse, me jogar num abrigo público e desaparecer. Isso é tentativa de homicídio patrimonial, doutor. Reginaldo disse, e sua voz tremia de raiva contida. Eles estavam destruindo sua vida financeira, sua saúde mental, sua existência. Isso é assassinato civil. Sentei na minha cadeira, aquela cadeira onde eu tomava café todo dia por 30 anos, e coloquei as mãos no rosto. Não estava mais triste. Estava furiosa. O que fazemos agora? Agora? Dr. Reginaldo fechou as pastas e olhou para o oficial de justiça. Agora, nós destruímos a vida deles do jeito que eles tentaram destruir a sua. Os policiais apreenderam tudo. Cada documento, cada contrato, cada comprovante. Tudo foi catalogado, fotografado, documentado. O oficial de justiça fez o relatório completo. Dr. Reginaldo ligou para o juiz diretamente. Explicou o que tinha sido encontrado. 20 minutos depois, tinha a resposta. Mandado de prisão temporária expedido para ambos. Estelionato qualificado, falsificação de documento particular, uso de documento falso, apropriação indébita majorada. Pena estimada: 4 a 8 anos de reclusão. Eles vão ser presos hoje, Dr. Reginaldo disse, desligando o telefone. Senti uma mistura de alívio e dor. Meu filho ia ser preso, por minha causa. Não, me corrigi mentalmente, por causa dele mesmo, pelas escolhas que ele fez. Saímos da casa. Dr. Reginaldo foi direto para o fórum protocolar os novos documentos. Os policiais foram executar os mandados de prisão. Sandra me levou de volta para a casa dela. Não consegui almoçar. Fiquei sentada na sala, olhando para o nada, processando. Às 3 da tarde, Dr. Reginaldo ligou. Está feito. Ambos foram presos há 1 hora. Estão na delegacia agora. Amanhã vão para a audiência de custódia. Fechei os olhos. Obrigada, doutor. Naquela noite, Diogo conseguiu fazer uma ligação. Para mim. Não sei como conseguiu meu número atualizado. O telefone tocou às 10 da noite. Olhei para o visor. Presídio Regional de São Paulo. Atendi. Mãe. Sua voz estava quebrada, destruída. Mãe, pelo amor de Deus, eu estou na cadeia, na cadeia. Eu nunca imaginei. Mãe, eu sou seu filho. Fiquei em silêncio. Mãe, fala alguma coisa. Eu sei que errei. Eu sei, mas isso aqui está me matando. Por favor, retira a queixa. Por favor. Você sabe quanto tempo eu levei para pagar aquela casa, Diogo? Ele ficou em silêncio do outro lado. 40 anos. 40 anos de trabalho pesado, de plantão noturno, de economizar em tudo. Eu criei você sozinha. Sozinha. Seu pai me deixou quando você tinha 2 anos. E eu nunca te deixei faltar nada. Você teve escola boa, roupa boa, comida na mesa, casa limpa. Eu nunca te pedi nada em troca. Só esperava respeito, dignidade. E o que você fez? Falsificou minha assinatura. Pegou empréstimos no meu nome. Ia me jogar num asilo e desaparecer com meu dinheiro. Mãe, eu estava desesperado. As dívidas. A Vanessa. Não bota a culpa só nela. Vocês dois fizeram juntos. E você sabia exatamente o que estava fazendo. Ouvi um soluço do outro lado da linha. Eu vou morrer aqui dentro, mãe. Eu não aguento. Você não vai morrer. Vai cumprir sua pena. Vai ter tempo para pensar no que fez. E quem sabe um dia você entende o tamanho da sua traição. Mãe, desliguei, chorei muito, porque mesmo depois de tudo, ainda era meu filho. E uma parte de mim, pequenininha, lá no fundo, ainda lembrava do menino de 5 anos que corria na minha casa gritando: "Mamãe, olha o que eu desenhei!" Mas aquele menino tinha morrido. O que sobrou era um homem que me traiu da pior forma possível. Na manhã seguinte, fui à audiência de custódia. Não era obrigada a ir, mas quis ver. O juiz manteve a prisão temporária de ambos. Vanessa chorou.
gritou. Disse que tinha filhos. Mentira. Ela não tinha. Diogo ficou em silêncio, cabisbaixo. Quando o juiz perguntou se ele queria dizer algo, ele levantou os olhos e me procurou na audiência. Eu sinto muito, mãe. Não respondi. A prisão temporária seria de 30 dias, enquanto o processo corria. Depois disso, poderia virar preventiva ou eles seriam soltos com tornozeleira eletrônica. Saí daquele fórum com um peso enorme no peito. Justiça estava sendo feita, mas custava caro. Custava meu filho. Sandra me abraçou no estacionamento. Você fez o certo, não importa o quanto doa. Eu sei, mas dói mesmo assim. Naquela semana, comecei os trâmites para recuperar minha casa oficialmente. A reversão da escritura foi rápida, afinal, as provas eram irrefutáveis. Em 10 dias, a casa voltou para o meu nome. Dr. Reginaldo me acompanhou ao cartório. Assinei os documentos, recebi a nova escritura. Minha casa, de novo, oficialmente. Quando a senhora vai voltar? Ele perguntou. Ainda não sei. Preciso limpar aquele lugar, tirar qualquer rastro deles. E foi o que fiz. No sábado seguinte, Sandra me ajudou. Chegamos cedo, 8 da manhã. Troquei todas as fechaduras. Eram 6 fechaduras no total. Gastei R$ 1.200. Chamei um serralheiro para instalar grades reforçadas nas janelas. R$ 1.800. Entrei na casa. O cheiro estava diferente. Cheiro de mofo, de abandono. Abri todas as janelas. Comecei a limpeza. Joguei fora tudo que era deles. As roupas de Vanessa que ainda estavam no armário. Os produtos de beleza dela no banheiro. O tênis do Diogo esquecido na garagem. Tudo em sacos de lixo. 6 sacos enormes que foram direto para o caminhão de lixo. Limpei cada cômodo. Esfreguei o chão. Lavei as janelas. Pintei as paredes. Comprei tinta branca nova, 3 latas de 20 litros, R$ 340. Sandra me ajudou a pintar. Levamos 2 dias inteiros. Quando terminamos, na noite de domingo, a casa estava irreconhecível. Limpa, branca, vazia deles. Agora sim, eu disse, olhando ao redor. Agora é minha de novo. Mas quando fui dormir naquela noite, a primeira noite de volta na minha casa, ouvi um barulho na janela da frente. Um arranhão leve. Levantei, fui até a sala. Alguém tinha jogado um papel pela janela entreaberta. Abri, era uma carta, sem envelope, só uma folha dobrada. Você vai pagar por isso. Vou sair daqui, e quando sair, você vai se arrepender. A letra era de Vanessa. Minha mão tremeu, mas então respirei fundo. Peguei o papel, fotografei e enviei para Dr. Reginaldo. Ele respondeu em 2 minutos. Ameaça por escrito. Vou anexar ao processo. Isso só piora a situação dela. Rasguei o papel e joguei no lixo. Tranquei todas as portas, todas as janelas e dormi tranquila. Porque agora eu estava protegida. Eu estava em casa e ninguém ia me tirar dali de novo. O julgamento aconteceu 4 meses depois. 4 meses de processo, de depoimentos, de perícias. Diogo e Vanessa responderam em liberdade com tornozeleira eletrônica depois dos 30 dias de prisão temporária. Mas suas vidas já estavam destruídas. O casamento acabou antes mesmo do julgamento. Vanessa culpou Diogo. Diogo culpou Vanessa. Ela voltou para a cidade natal, para a casa da mãe no interior. Ele perdeu o emprego quando a história vazou. Ninguém queria contratar um homem condenado por roubar a própria mãe. Diogo se mudou para um quartinho alugado na Zona Sul. R$ 500 por mês. Um cubículo de 9 metros quadrados, sem janela, úmido. Começou a vender produtos de catálogo para sobreviver. Maquiagem, perfume, panelas. Mal conseguia pagar o aluguel. Dona Lourdes me contava as novidades. Ela via ele passar pela rua às vezes, olhando para minha casa com uma expressão que ela descrevia como de cachorro abandonado. Mas ele nunca se aproximou. Tinha medida protetiva. Se chegasse a menos de 200 metros, voltaria para a cadeia. Vanessa tentou processar Diogo por tudo. Queria responsabilizá-lo sozinho. Mas as provas mostravam cumplicidade clara. Ela tinha assinado documentos, tinha recebido dinheiro, tinha participado ativamente de cada etapa do plano. Não tinha como fugir. O julgamento foi rápido.
Dr. Reginaldo apresentou todas as provas, a perícia grafotécnica, os contratos fraudulentos, os extratos bancários, os depoimentos. Foi metódico, cirúrgico, impecável. O promotor pediu 8 anos de reclusão em regime fechado para ambos. A defesa tentou alegar arrependimento, dificuldades financeiras, influência mútua. Mas o juiz não se comoveu. Os réus, ele disse, olhando diretamente para Diogo e Vanessa, cometeram um dos crimes mais vis que existem, a traição familiar. Usaram laços de sangue e confiança para perpetrar fraudes, falsificações e apropriação indébita. A vítima, uma senhora de 68 anos que trabalhou 40 anos para conquistar um patrimônio, foi humilhada, expulsa de sua própria casa e quase teve sua identidade financeira destruída. Este tribunal não tem clemência para esse tipo de conduta. Sentença: 6 anos de reclusão em regime semiaberto para ambos, mais pagamento de indenização de R$50 mil por danos morais e mais restituição dos R$300 mil referentes aos empréstimos fraudulentos, que seriam pagos através de penhora de bens e salários futuros. Diogo desmaiou quando ouviu a sentença. Literalmente desmaiou. Teve que ser socorrido pelo oficial de justiça. Vanessa gritou, xingou, foi contida por seguranças. Eu estava lá, sentada na segunda fila do tribunal, de mãos dadas com Sandra. Quando o juiz bateu o martelo, senti um misto de alívio e tristeza. Justiça tinha sido feita, mas o preço foi meu filho. Eles foram presos ali mesmo, levados diretamente para a penitenciária. 6 anos. Meu filho ia passar 6 anos atrás das grades. Saí daquele tribunal de cabeça erguida. Não chorei. Não me virei para olhar. Segui em frente. Os meses seguintes foram de reconstrução. Voltei a viver na minha casa. De verdade. Reformei o quarto que tinha sido do Diogo quando ele era criança. Transformei num ateliê de costura. Comprei uma máquina nova, tecidos, linhas. Voltei a fazer crochê, bordado, coisas que eu não fazia há décadas porque nunca tinha tempo. Pintei a casa inteira, cada cômodo numa cor diferente. Sala em bege claro, cozinha em verde menta, meu quarto em lilás suave. Cores que me faziam feliz, cores que não tinham memória de traição. Reformei o jardim, plantei roseiras, lírios, margaridas. Passava horas cuidando das plantas, sentindo a terra nas mãos, o sol no rosto. Era terapêutico. Dona Lourdes vinha tomar café comigo todo sábado. Virou tradição. A gente sentava na varanda, comia bolo de laranja que eu fazia e conversava sobre tudo e nada. Ela me contou que Diogo tinha escrito cartas para ela, pedindo para entregar para mim. Ela sempre me perguntava se eu queria receber. Eu sempre dizia não. Você não tem vontade de saber o que ele quer dizer? Ela perguntou uma vez. Não, porque sei que vai ser mais súplica, mais desculpa, mais manipulação, e eu já perdoei o suficiente na vida. Sandra também virava presença constante. Ela se sentia culpada, afinal, era a madrinha do Diogo. Mas eu sempre dizia, você não tem culpa da pessoa que ele se tornou. 6 meses após o julgamento, comecei a receber o dinheiro da indenização. R$50 mil parcelados em 100 meses. R$500 por mês caindo na minha conta. Usava para pequenos luxos que nunca tinha me permitido. Ia ao salão, arrumar o cabelo, comprava roupa nova, jantava em restaurante de vez em quando. Os 300 mil dos empréstimos fraudulentos foram cancelados judicialmente. Meu nome foi limpo. Meu CPF voltou a estar regularizado. Fiz questão de puxar minha certidão negativa e emoldurar. Parecia besteira, mas era minha dignidade de volta. 1 ano depois do julgamento, me mudei de vez para a Zona Leste. A casa ficou pequena demais para mim. Vendi por R$700 mil. O mercado tinha desvalorizado um pouco, mas não me importei. Com esse dinheiro, comprei um apartamento de 2 quartos na Muca, perto do metrô. R$300 mil. Usei mais 50 mil para mobiliar tudo do zero. Móveis novos, sem memórias ruins. Com o restante, R$350 mil, investi em renda fixa. Rendimento mensal de R$3 mil. Somado com minha aposentadoria, passei a ter R$6.200 por mês. Confortável, tranquilo, digno. Diogo escreveu, várias vezes,
As cartas chegavam via presídio. Eu as recebia lacradas, olhava o remetente e jogava no lixo sem abrir. Não tinha interesse. Algumas pessoas me julgaram por isso. Mas é seu filho? Sim. E foi exatamente por isso que a traição foi tão profunda. Na última carta, que foi a única que eu abri 2 anos depois do julgamento, ele escrevia: Mãe, já faz 2 anos que estou aqui dentro. 2 anos para pensar no que fiz. Não passo um dia sem lembrar da senhora. Sem lembrar da casa, das suas comidas, das suas brigas quando eu voltava tarde, de tudo que a senhora fez por mim. Eu estraguei tudo. Destruí a única pessoa que realmente se importou comigo. Por dinheiro, por dívida, por fraqueza. Não espero perdão. Não mereço. Só queria que soubesse que eu sinto muito, mais do que qualquer palavra pode expressar. Seu filho, se ainda posso me chamar assim, Diogo. Li. Dobrei. Guardei numa gaveta. Não respondi. Talvez um dia responda. Ou talvez não. Mas ele precisava saber que eu li. E que mesmo lendo, nada mudou. Vanessa cumpre pena numa penitenciária feminina no interior. Nunca mais ouvi falar dela. Pelo que soube através de conhecidos, a família dela a renegou. A mãe se recusou a visitá-la. Os irmãos cortaram contato. Ela está completamente sozinha. Diogo cumpre pena numa penitenciária em Tremembé. Trabalha na biblioteca do presídio. Ganha um salário mínimo por mês que é usado para pagar a indenização. Deve sair daqui a 4 anos com bom comportamento. E eu? Eu estou bem. Melhor do que estive em muito tempo. Moro num apartamento claro, arejado, que é completamente meu, sem dívidas, sem tristezas, sem traições. Voltei a ter amigas. Participo de um grupo de artesanato que se reúne toda quinta. Viajo de vez em quando. Fui para o litoral norte mês passado. Fiquei uma semana numa pousada charmosa em Ubatuba. Acordava cedo, tomava café olhando o mar, caminhava na praia. Era paz. Conheci o seu Marcos, um senhor de 72 anos, viúvo, aposentado do metrô. A gente se conheceu no grupo de artesanato. Ele faz marcenaria. Viramos amigos. Tomamos café juntos às vezes. Ele me faz rir. Não é romance, não ainda, talvez nunca seja. Mas é companhia boa. E depois de tudo, aprendi que companhia boa vale mais que promessas de sangue. Tem dias que ainda dói. Dias que olho para uma foto antiga do Diogo criança e me pergunto onde foi que errei. Onde foi que falhei. Mas então lembro. Eu não falhei. Eu fiz tudo certo. Ele é que escolheu o caminho errado. Tem traição que não tem volta, tem erro que não tem conserto, e tem dignidade que, uma vez perdida pelo outro, nunca mais se recupera. Diogo me liga de vez em quando, do presídio. Ligações rápidas, controladas. Eu atendo às vezes. A gente conversa sobre amenidades, o tempo, as notícias, livros que ele está lendo, nunca sobre o passado, nunca sobre o que aconteceu. É como se fôssemos 2 estranhos educados. Uma vez ele perguntou: A senhora está feliz, mãe? Pensei antes de responder. Estou em paz, Diogo. E isso é mais do que felicidade. Ele ficou em silêncio. Depois disse: Fico feliz em saber disso. E desligou. Não sei se vou perdoá-lo um dia. Talvez sim, talvez não. Mas sei que não vou esquecer. E sei que não vou deixar ele voltar para a minha vida como se nada tivesse acontecido. Porque aprendi, nessa jornada toda, que perdoar não significa aceitar de volta. Que amor de mãe tem limite, sim. Que família não é desculpa para abuso. E que dignidade, uma vez recuperada, deve ser protegida a todo custo. Passei 40 anos construindo um lar. Levei 40 dias para perdê-lo e 4 meses para recuperá-lo. Mas o que aprendi não tem preço. Sua casa pode ser roubada, seu nome pode ser usado, seus documentos podem ser falsificados. Mas sua dignidade, essa só você pode entregar. E eu não entreguei. Filho que rouba da mãe não merece perdão incondicional. Merece consequência. Merece justiça. E merece aprender que traição tem preço. Casa que levou 40 anos para conquistar não se entrega para ninguém. Nem para quem você gerou. Porque antes de ser mãe, você é pessoa. E pessoa merece respeito. Se você está passando por algo parecido, se alguém que você ama está te roubando, te manipulando, te diminuindo, saiba,
você não está sozinha. Você não é fraca por se sentir destroçada, mas também não precisa aceitar. A justiça, a lei, a dignidade. Levante. Procure ajuda. Lute, porque sua vida não é moeda de troca para ninguém, nem para a família, nem para filho, nem para ninguém. E se no final você ficar sozinha, tudo bem. Melhor sozinha com dignidade do que acompanhada com humilhação. Eu sou Irene, tenho 69 anos. Moro num apartamento que é meu. Tenho amigas que me respeitam. Tenho paz que conquistei. Tenho dignidade que recuperei. E isso, no fim das contas, é tudo. E você? O que faria no meu lugar? Deixa aqui nos comentários. E se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque tem muita gente por aí que precisa ouvir que não está sozinha, que dá para recomeçar, que justiça existe. E não esquece de clicar na próxima história que está aparecendo na tela agora. Até a próxima.